Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Comprovação da Nossa Fé. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 6 e 7. Está escrito assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mas quando nós lemos aqui o início desse capítulo, né, 1 Pedro capítulo 1, nós vemos verdades extraordinárias da obra que Deus realizou por meio de Cristo Jesus e que estão sobre nós, verdades fundamentais para a nossa vida. Nós vemos aqui que o Senhor, ele nos escolheu de acordo com o pré-conhecimento dele, ou seja, por ele ser onisciente, saber de todas as coisas, ele nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Aqui já fica claro, né? Depois você pode ler ali o versículo 2 de 1 Pedro, que a escolha, a eleição de Deus nunca é uma escolha fundamentada na acepção de pessoas ou então na parcialidade. Pelo contrário, a escolha de Deus é fundamentada no seu pré-conhecimento, na sua onisciência. O Deus que sabe todas as coisas, ele sabe muito bem quem o aceitará, quem o rejeitará, quem se renderá a ele e quem permanecerá incrédulo, rebelde contra ele. Ele já sabe todas as coisas. Então, aqui nós vemos que essas verdades que ele nos escolheu em Cristo Jesus por meio da obra santificadora do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo realiza em nós uma obra santificadora para a obediência a Cristo Jesus. Nele nós somos regenerados para uma viva esperança. Em Cristo Jesus nós temos uma herança e por meio de Cristo Jesus nós somos protegidos pelo poder de nosso Deus, ou seja, verdades extraordinárias a respeito da obra que Cristo Jesus realizou que são aplicadas a nós por meio da fé. Isso você pode ler nos versículos anteriores. Depois você lê ali 1 Pedro do versículo 2 até o versículo 5, você vai ver todas essas verdades a respeito do que Cristo Jesus realizou por nós. E aí, diante dessas verdades, o apóstolo Pedro escreve: nisso vocês exultam. Nisso que? Nós fomos escolhidos, somos regenerados, temos uma esperança, o Senhor nos protege por meio do seu poder. Então, nessas verdades, nós o que? Exultamos, nos alegramos, ficamos felizes. Mas aí vem uma característica da atuação de Deus em nós, que muitas vezes nós não gostamos muito, né? Quando lemos essa mensagem, essa palavra, pensamos, poxa, mas por que tem que ser assim? Mas Deus age assim, essa é a forma de atuação de Deus. E ali nós lemos no versículo 6, que ainda que agora, ou seja, no presente tempo, por um momento, por um pouco de tempo, é necessário que nós sejamos entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, nós vamos enfrentar provações, não tem como fugir disso. Se nós caminhamos com Deus, se nós pertencemos a Deus, nós vamos passar por provações. Por quê? Porque é necessário, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é genuína. E no final das contas, ela vai resultar em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Amados, é necessário nós passarmos pela comprovação da nossa fé. Não tem como nós trilharmos a caminhada com Deus
sem passarmos pela comprovação da nossa fé. A nossa fé precisa ser provada para que ela seja aprovada. Precisa ser provada para que se revele, se mostre que ela é uma fé genuína. Então é necessário, ainda que seja por um pouco de tempo, nós enfrentarmos todo tipo de provação. Amados, quando nós estamos enfrentando provação, ninguém fica feliz. A palavra diz, né? Vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E nós ficamos tristes, ficamos abatidos, porque ninguém fica feliz com a provação. Mas nós precisamos entender o propósito da provação. É o que Tiago escreveu. Tenha um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Nós não nos alegramos com a provação em si, mas nós nos alegramos pelo propósito da provação. Por quê? Porque ela vai resultar em algo bom para nós. Depois você lê Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4 e também Romanos capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. Lá fica bem claro que quando a nossa fé ela é provada, ela vai resultar em algo bom para nós, vai nos tornar pessoas inteiras no Senhor, pessoas com um caráter aprovado, pessoas que foram o que? Passaram pelo processo da santificação, pessoas que resistiram no dia mau. É importante nós entendermos a forma de atuação de Deus, amados. Deus sempre vai comprovar a nossa fé, não simplesmente por causa dele, porque ele tem toda a ciência, ele é onisciente, ele sabe muito bem todas as coisas. Ele sabe muito bem o que está no nosso coração, ele sabe muito bem as nossas intenções, ele sabe se nós vamos nos render ou não. Deus já sabe de tudo isso. Mas é necessário que a nossa fé ela seja provada para que se revele se ela é uma fé genuína ou não, principalmente por causa de nós mesmos e do reino espiritual. Amados, o reino espiritual é real, é vivo, é verdadeiro. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, mas é real. A guerra espiritual, o mundo espiritual é real. E é necessário que a nossa fé passe por todo tipo de provação para que se revele tudo que está no nosso coração. Tem um texto lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2 em diante, você pode ler lá depois. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, Deus fala com aquele povo e diz assim que era necessário que eles passassem por todo tipo de provação. Deus vai falar assim, ó, lembrem-se do quanto eu estive com vocês no deserto durante 40 anos, ou seja, no meio da provação, no meio do deserto, eu estava com vocês. Lembrem-se disso, porque foi necessário que eu humilhasse vocês, que eu colocasse vocês à prova, para que ficasse bem claro o que estava no coração de vocês. Ah, amados, muitas vezes nós é que precisamos disso. Não é Deus que precisa disso. É nós que precisamos disso. Para saber se de fato a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus ou é só uma fé da boca para fora. Precisamos passar pelos momentos de luta. Precisamos passar pelos momentos da humilhação, porque momentos de provação não é momento de exaltação, é momento de humilhação. E são nesses momentos, amados, é nesse momento que se revela o que está no nosso coração. O que está no nosso coração? É rebeldia? É incredulidade? É imaturidade? O que está no nosso coração nos momentos em que estamos sendo provados? O Senhor permite, o Senhor age assim. Ele não só permite, ele age. Essa é a forma de atuação de Deus, amados. Nós não gostamos de falar sobre isso, né?
Falar sobre sermos provados não é algo que nenhum de nós gosta disso, nenhum de nós, mas faz parte da forma de atuação de Deus. Por quê? Porque Ele quer trazer à tona o que está no nosso coração. Ele quer revelar de fato se a nossa fé é genuína ou não. E nós precisamos saber disso. Sabe por que nós precisamos saber disso? Para que no grande dia, diante do Senhor, não aconteça o que Jesus disse, que muitos dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz muitas coisas em teu nome, e Jesus dirá: eu não vos conheço, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, amados, a comprovação da nossa fé é algo que nós precisamos. Não é simplesmente Deus, não. Deus já sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos disso. O apóstolo Paulo, certa vez, ele escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, você pode encontrar isso. Certa vez ele escreveu para a igreja de Corinto, e nós sabemos que era uma igreja que vivia de uma forma muito carnal, e ele escreveu assim: examinem-se para ver se vocês de fato estão na fé. Provem-se a si mesmos. Vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês já tenham sido reprovados. Ou seja, a prova da nossa fé é algo valoroso para nós. Quando nós estamos enfrentando as provações, as lutas, as dificuldades, é o momento em que nós precisamos olhar para toda essa circunstância, fazermos uma autoanálise, um autoexame e pensar: a minha fé de fato é genuína? Ou eu só creio em Deus, só declaro que confio em Deus quando as coisas vão bem? Outra característica, né, que não é só essa questão do confiar, mas será que a minha fé é genuína? Quando eu enfrento um tipo de provação, um tipo de guerra, eu me acovardo e fico ali vivendo, tentando resolver as coisas na minha força, ao invés de depender de Deus? Tudo isso vem à tona quando? Na provação, no momento da provação, no momento da luta. O que vem à tona? Aquilo que está no nosso coração. Será que nós vamos dar um jeitinho, como nós temos aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro, e vamos tentar resolver as coisas na força do nosso braço, ou nós vamos confiar em Deus? Será que nós vamos tentar nos esconder debaixo da sabedoria humana, do nosso próprio entendimento, da nossa própria justiça, ou vamos deixar tudo vir à tona e Deus de fato se tornar Senhor da nossa vida? Tudo isso vai sendo revelado, amados, no momento da luta, da provação. Será que nós vamos nos render para o processo de santificação, mesmo no momento em que estamos sendo provados, mesmo no momento em que nos sentimos tão pequenos, tão abatidos? Será que vamos nos sujeitar ao processo de santificação ou vamos dar lugar à carne? Vamos ceder às tentações da carne como um escape por causa das lutas e das guerras que estamos enfrentando? Tudo isso, amados, vem à tona para que fique comprovado se a nossa fé de fato ela é genuína e ela vai resultar em louvor, glória e honra para Cristo Jesus. Ou será que vai ficar bem claro que a nossa fé é apenas uma fé da boca para fora? Amados, que eu e você, nós possamos entender o propósito das provações. Existe um propósito, amados, e Deus, ele age assim. E ele mesmo permite todo tipo de provação. E ele usa todas essas provações para a comprovação da nossa fé. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Faz parte da nossa caminhada cristã confirmar a validade da nossa fé. Será que ela é uma fé genuína ou não? Mas não é, como eu já mencionei, Deus que precisa dessa confirmação, dessa comprovação. Somos nós mesmos. Amados, que eu e você, nós possamos entender essa forma de atuação de Deus e possamos nos sujeitar a essa forma de atuação de Deus. Quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 12,
nós vemos que Deus, ele disciplina, ele corrige todo aquele que ele tem como filho. Por quê? Porque ele ama. Todo filho de Deus é corrigido, é disciplinado. E aí está escrito lá em Hebreus capítulo 12, recebam as dificuldades, ou seja, recebam as lutas, as provações como disciplina do Senhor. Por quê? Porque ele quer tornar vocês participantes da santidade dele. Ah, amados, as provações, as lutas vêm para que nós nos tornemos participantes da santidade do Senhor. Nós fomos chamados para a santificação. Não é em vão que passamos por todo tipo de provação. São nas provações que tudo que está dentro do nosso coração vem à tona. Se existir dentro do nosso coração rebeldia, orgulho, egoísmo, mentira, tudo isso vai vir à tona quando nós estivermos sendo provados. E é nesse momento que nós precisamos simplesmente nos render a Deus e reconhecer: Senhor, pode trazer à tona tudo que está desalinhado com a tua verdade, com a tua santidade, pode trazer à tona, pode levar embora. Eu me sujeito a ti, eu me rendo a ti, eu confio em ti, eu sei que o Senhor está comigo no meio dessa provação e o Senhor está provendo tudo o que eu preciso, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me santificando, o Senhor está me curando, o Senhor está me limpando, para que fique bem claro que a fé que eu tenho no Senhor, a confiança que eu tenho no Senhor, ela é genuína. Ela é genuína. É mais valiosa do que o ouro que perece. É mais valiosa do que o ouro que perece. Ah, amados, que eu e você possamos entender essa forma de atuação de Deus, porque quando nós entendemos, nós nos sujeitamos ainda mais a Deus na hora das provações, compreendendo que o Senhor quer é purificar. Assim como o ouro é refinado e purificado pelo fogo, é necessário que nós sejamos purificados e renovados pelo fogo. Na própria carta de 1 Pedro, no capítulo 4, fala isso, que é necessário. Ele vai dizer assim, olha, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, achando que é uma coisa ruim que está acontecendo. Não é algo ruim, isso é Deus que está fazendo. Por quê? Porque ele precisa comprovar a fé de vocês. A fé que vocês têm precisa ser comprovada. Precisa passar pelas provações para que seja aprovada. Esse é o método de atuação de Deus. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir isso, né, amados? Mas é assim que Deus age. Em toda a Bíblia nós vemos isso. As pessoas de fé passando pelas provações da sua fé, para que fique comprovado que aquela fé é genuína, é verdadeira, é real, é valorosa. Que eu e você entendamos isso e possamos nos sujeitar. Que nós não cedamos à tentação da carne de levantar muros de proteção no nosso relacionamento com Deus no momento em que estamos sendo provados. Pelo contrário, que nós possamos permitir que Deus destrua todos os muros e todas as fortalezas que ainda governam e dominam o nosso coração, as intenções do nosso coração, todas as fortalezas de engano, de mentira, de imoralidade, de orgulho, de egoísmo, de ira, de raiva, de falta de perdão, que nós possamos deixar Deus destruir todas essas fortalezas enquanto estamos passando pela provação. Que nós possamos nos render a Deus, para que no final fique bem claro que a nossa fé é genuína e a nossa fé resulta em glória, em louvor e em honra a Cristo Jesus. Que eu e você possamos nos render nessa caminhada, em nome de Jesus, uma caminhada de rendição. Amados, o momento de sermos humilhados não é um momento de alegria. Não é momento de alegria, mas é o momento em que nós somos mais aperfeiçoados por Deus. São nesses momentos das provações, das humilhações, que nós somos moldados, santificados, transformados pelo nosso Deus.
desde que nós nos rendamos em genuína fé e confiança a Ele. Que eu e você possamos entender isso e ao invés de nós nos afastarmos de Deus achando que Ele está contra nós, nós possamos nos lançar mesmo aos pés do nosso Senhor, compreendendo que Ele está agindo assim, fazendo isso para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. O Senhor deseja não simplesmente salvar a nossa alma do inferno, o Senhor deseja que nós nos tornemos participantes da santidade dele. E é por isso que é preciso passarmos por todo tipo de provação, para que fique comprovado que a nossa fé, de fato, é verdadeira e genuína. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor age assim conosco. Parece loucura agradecer, porque o Senhor mesmo nos permite passar por provas, o Senhor mesmo age assim, fazendo isso conosco. Ah, Pai, mas quando entendemos isso por meio da Tua palavra, assim como está escrito em Tiago, nós começamos a nos alegrar, não simplesmente pela provação que estamos passando, mas pelo propósito da provação. Começamos a nos alegrar sabendo que o Senhor nos ama e por isso o Senhor está comprovando a nossa fé, para que fique bem claro que a nossa fé é genuína e vai resultar em louvor, honra e glória para o Senhor. Pai, muito obrigada porque o Senhor não nos deixa estáticos e acomodados numa vida carnal, natural, terrena, não. O Senhor mesmo provê as tribulações, as lutas, para que nós possamos nos tornar participantes da sua santidade. Ah, Pai, muito obrigada por isso. Nós não queremos viver aqui nessa terra como se nós pertencêssemos a essa terra aqui. Nós não queremos viver aqui governados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela imoralidade, pela mentira, pelo engano, pela ira. Nós não queremos viver governados por isso, Pai. Nós queremos ser governados pelo Teu Espírito, queremos ser inundados pela Tua santidade, queremos ser participantes da Tua santidade. E para isso nós entendemos que é necessário passarmos, ainda que seja por um breve período de tempo, por todo tipo de provação. Nos ajuda, Senhor, no meio da provação. Nos ajuda a passar pelas lutas, pelas tribulações, em confiança no Senhor, sabendo que isso é bom para nós, sabendo que isso vai aperfeiçoar o nosso caráter, que isso vai nos tornar pessoas inteiras e íntegras no Senhor. Nos ajuda a compreender o propósito das provações, Pai. Que nós possamos olhar para as provações como o Senhor vê e não com os olhos naturais, terrenos, naturais, não, Senhor. Que nós possamos olhar como o Senhor vê e entender que isso faz parte da nossa vida cristã. E que quando a nossa fé, ela é provada e ela é aprovada, então quem é glorificado é o Senhor. O Senhor é glorificado, o Senhor é honrado. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos disponhamos a viver assim. Que nós não contendamos com o Senhor, que nós não sejamos rebeldes contra o Senhor, que nós não sejamos imaturos de dizer que não queremos as provações, não, Senhor. Que nós possamos ser mulheres e homens maduros, que reconhecem a atuação do Senhor, o poder do Senhor, nos moldando, nos alinhando, nos transformando, porque o Senhor deseja o nosso bem, o Senhor deseja que sejamos plenamente participantes da vida gloriosa que o Senhor tem para cada um de nós. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos, nós entendamos isso e nos rendamos cada dia mais ao modelo de vida do Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão passando pelos momentos de prova, de tribulação, que eles sejam fortalecidos pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor e que o Senhor possa, nesse momento,
fazer com que eles vejam como o Senhor vê, não com uma visão natural, mas como o Senhor vê, vendo o propósito da fé deles sendo provada para ser aprovada, para se mostrar que é uma fé genuína, verdadeira, que vai resultar em louvor, em glória e em honra para o Senhor. Ah, Pai, eu oro para que os meus irmãos, eles se rendam a Ti, que eles não alimentem um coração endurecido, um coração rebelde, obstinado, incrédulo. Não, Senhor, mas que eles se rendam ao Senhor e alimentem um coração humilde, que recebe a atuação do Senhor, a disciplina do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos sejam fortalecidos pelo Senhor. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor sejam transbordantes sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos viver em tudo para a sua glória. E sabemos que para isso a nossa fé precisa ser provada. Então nos ajuda a passar pelos momentos de provação. Porque o que nós queremos é que a nossa fé seja aprovada e se revele verdadeira, genuína, confirmada, que se comprove que a nossa fé está firmada e fundamentada em Cristo Jesus. Que tudo isso resulte em louvor e glória e honra para o Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.